Amém, glória a Deus. Canções que dizem respeito à bondade de Deus, do amor de Deus por nós, de que se Ele é por nós, quem será contra nós? Um Deus que está conosco em todo instante, em todo momento, nas tempestades Ele está. Em todo instante Ele não nos desampara. E é nesse espírito, após esse tempo de canções que edificam, a nossa vida, eu queria compartilhar um texto que está lá em Salmos. Salmos 42 e 43. A gente vai ler dois salmos porque, na realidade, estes dois salmos aqui, eles são entendidos como quase que uma sequência um do outro, Se eles estivessem blocados assim num capítulo só, não destoaria, Porque a mensagem é praticamente a mesma, Então, Salmo de número 42, ele diz assim, aqui na minha versão: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão de festa. Porque você está batido, a minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus onde está? Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, Deus meu. Capítulo 43. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a Tua luz e a Tua verdade para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu Te louvarei. Ó Deus, Deus meu, por que você está abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, Deus meu. Salmo 42 e 43. Vamos orar. Senhor, Tua palavra lida e inspiração aos nossos corações, à nossa vida. Pedimos realmente a revelação da Tua palavra, que o Seu Espírito possa ministrar as nossas vidas nessa tarde e que nós possamos aprender, Senhor, com a Tua palavra. Amém, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Muito bem,
Aqui então nós encontramos o salmista abrindo o coração diante do Senhor, né? Abrindo o nosso coração diante do Senhor, e ele começa pintando uma imagem da corça, né? A corça, um animal que anseia por água, anseia por saciar a sua sede, e ele coloca lá: assim como a corça suspira pelas correntes de água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele coloca então essa condição que ele tem de necessidade do Senhor Jesus. Quantos aqui já sentiram sede e não tinha como beber água? Alguém já passou uma situação assim? De você estar com muita sede, só que onde você está, você não tem água para tomar. Sei lá, está viajando, está em alguma condição e, puxa, me falta uma garrafa d'água aqui, eu preciso d'água. E aquilo começa a te incomodar. E a gente sempre diz, né, quando nós estamos num período de jejum, que você precisa tomar água, né? Sabia que você consegue ficar dias sem comer? Você sabia que é possível você ficar muitos dias forçadamente sem comer? Porém, sem ingerir água, é quase impossível. Porque o nosso corpo, ele é formado por água, boa parte do nosso corpo é água, e quando nós temos a escassez d'água, nós entramos num processo de desidratação. E quando começamos a desidratar, é como que os nossos órgãos começam a pifar. É como um carro que está sem óleo ali, ou até mesmo sem água, e quando ele começa a superaquecer, ele começa a dar problema. Ontem eu estava andando com o meu carro e eu percebi que ele estava com um barulho na direção dele, e eu achei estranho, porque o carro estava normal e de repente começou a fazer um barulho alto ali na direção. Eu falei, puxa, será que é isso? Mandei mensagem, né, para o Paulo. Aí, Paulo, conhece um mecânico aí de confiança para que eu possa levar o carro lá? Aí ele me indicou um mecânico e eu prontamente, rapidamente fui, porque eu falei, vai que esse negócio agrava, né, e me deixa na mão aí no meio da rua. E eu fui com o carro lá. E ao chegar lá, expliquei a situação, o cara muito tranquilo, chegou e falou assim, abre o capô. Ele abriu o capô do carro e tal, abriu lá os galõezinhos que tem dentro ali no motor, tal, foi lá, buscou um vidro de óleo, colocou o óleo ali, tal, aí falou, agora dá partida no carro. Dei partida no carro, o barulho sumiu. Não era o óleo do motor, mas era o óleo específico do câmbio ali, que eu nem sabia que tinha que colocar óleo ali. Olha só que louco, né? O cara dirige e nem sabe que tem que pôr óleo num reservatório pequenininho que tem do lado ali. Vai bem pouquinho óleo ali. E ele colocou o óleo, eu falei, nossa, sumiu, desapareceu. Daí eu até perguntei quanto ficou. Ele falou, não ficou nada não, pode ir embora, tal. E eu saí satisfeito, porque o carro, ele gritou, preciso de ajuda, tá faltando óleo aqui. Então aquele barulho ali era um grito do carro dizendo, me ajuda. É a mesma coisa com o ser humano. Quando você tem sede, você grita por água, você levanta e vai tomar água, ou você fica lá deitado e fala, estou morrendo de sede, mas não vou levantar não, vou ficar aqui, eu estou com sede, mas estou com preguiça, a preguiça é maior que a sede, então vou ficar aqui deitado. Não, né? Você sente sede, você se levanta e vai tomar sua água e vai se hidratar. Ainda mais quando está mais calor, né? Um tempo de calor, aí você toma mais água ainda, porque o seu corpo pede aquilo. Aqui no texto o salmista coloca uma condição muito interessante, porque ele faz esse paralelo com a corça que anseia pelo desejo de água, dizendo que ele, assim como ela deseja muito se hidratar, ele deseja a presença de Deus. Ele anseia pela presença de Deus. O verso 2 fala, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
Aí ele até coloca: quando irei me apresentar diante da face de Deus? Como quem diz: Senhor, quando é que eu vou estar aí contigo? Quando é que eu estarei aí juntinho do Senhor? Porque minha alma anseia tanto a tua presença, anseia tanto estar com o Senhor, que eu quero saber quando é que eu vou estar aí contigo. Estou com sede. E aqui acreditamos aqui que o salmista estivesse vivendo um tempo fora de Jerusalém, que era considerado a presença de Deus. E quando se falava de Jerusalém, ali era a presença de Deus, era ali onde que Deus se manifestava, né? Então tinha essa imagem muito forte neles, né, de que está em Jerusalém. E aqui, lendo o Salmo, ele nos dá a entender que ele não estava em Jerusalém. Ele não estava ali onde era considerado a presença de Deus. E ele fala que as minhas lágrimas têm sido como alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o seu Deus? Mostra a presença de adversidade, pessoas que olham para ele e começam a questioná-lo: cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Quantas vezes nós enfrentamos lutas e somos questionados na nossa fé, não é verdade? Nossa, por que está acontecendo isso com o senhor Edgar? Você não é crente? Você não crê em Deus? Por que você está passando por essa luta? Por que está enfrentando essa dificuldade? Cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Isso acontece raramente? Não, isso acontece muito comum. Acredita que muitas vezes nós mesmos fazemos essas perguntas? O salmista faz essa pergunta. Quando nós lemos que ele coloca ali no verso de número... Cadê? Vamos achar aqui. O verso 9. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Ele percebe-se numa situação de conflito, onde ele está sendo acusado de todos os lados, onde a opressão está sobre ele, onde ele sofre uma carga muito grande, uma pressão muito grande, e ele chega ao ponto de dizer: por que eu vou ficar lamentando o resto da vida, Deus? Por que a minha alma precisa sofrer tanto? Por que se esqueceste de mim? Ele demonstra uma humanidade que todos nós temos. Todos nós temos. Todos nós passamos por conflitos, por lutas. E às vezes a gente olha uma fala dessa e fala: nossa, cadê? Você não é crente, não? O que está aí murmurando desse jeito? Mas aqui ele não está murmurando pura e simplesmente, mas ele está lamentando, ele está falando com um Deus, ele não está falando com outro qualquer, ele está falando direto com Deus, e ele está abrindo o coração e fala: por que está abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? E esse é justamente o verso 11, né? O último verso do capítulo 42, e aqui a gente percebe que mesmo ele lamentando e chorando, a gente fala popularmente, né, chorar as pitangas, né? O cara está chorando as pitangas dele, ele está se lamentando, lamuriando. Aqui ele está falando justamente com Deus, e com Deus nós precisamos rasgar o nosso coração. A gente precisa ter essa liberdade com o Senhor de rasgar o nosso coração, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o meu e o teu coração, e Ele não é um Deus que vai apontar o dedo e falar assim: estou decepcionado com você, Marina, como assim? Você falar isso para mim? Não, Deus não faz isso. Mas Ele olha para o nosso coração e fala: ah, Marina, eu te entendo. Eu sei o que você está passando. Eu sei. Você é minha filha. Eu te conheço. Eu sei o que você está passando. E eu te ouço. Então, quando nós nos apresentamos e nós rasgamos... É diferente, tá? De nós fazermos esse lamento. Chegar aqui, Pedro, vem cá. Então, você vê que Deus é esse? Está fazendo eu passar por luto. Olha só, Deus é terrível esse Deus. Aí a igreja que Ele colocou eu, olha só, é uma igreja terrível, estou passando por luto, ninguém dá atenção para mim. Estou falando para o outro aqui. Não, isso é errado. Mas você rasgar o seu coração na presença do Senhor, Ele tem
a maturidade que o ser humano não tem para conhecer o teu coração, a sinceridade do teu coração. E é para ele. E interessante que aqui nesse último verso, o salmista, ele fala com a sua alma. Ele fala com a sua alma. É como se ele tivesse caído em si, e depois de eu lamentar e falar tudo para Deus, e Deus começar a ministrar o coração dele, ele se volta para si mesmo e diz: por que você está abatido, a minha alma? Por que se perturba aqui dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então ele se volta e fala assim: peraí, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente em todas as situações. Aí você olha para si e fala assim: Éder, por que você está abatido? Confie em Deus, espere em Deus, porque ainda o louvarei. É como se você olhasse para você e falasse assim: dona Zina, aguenta as pontas aí, ainda vai louvar, ainda chegará o tempo de louvar. Agora talvez seja um momento de dor, agora talvez seja um momento de angústia, agora talvez seja um momento de perguntas sem respostas, mas ainda louvarei, meu auxílio e Deus meu. Nós precisamos pregar para nós mesmos. Nós precisamos pregar para nós mesmos. Nós precisamos olhar para nós e falar assim: Éder, por que está desse jeito? Você já orou hoje, Éder? Você já leu a palavra hoje, Éder? Não leu, né? Então faz favor. Nós precisamos pregar para nós mesmos e avaliar como tem sido a nossa conduta, a nossa maneira de viver. O salmista faz isso. No capítulo 43, ele inicia ali: faze-me justiça, ó Deus, defende a minha causa contra a nação infiel, livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Aqui ele completando, eu disse que esses dois salmos aqui eles poderiam ser um só. Então ele completa lá atrás: Senhor, eu reconheço que Tu és o meu auxílio, eu reconheço que o Senhor é aquele que cuida de mim, eu reconheço que Tu és aquele que não me desampara. Então, Senhor, não me deixa andar lamentando, não me deixa viver sob essa opressão dos meus inimigos. Ele fala: envia a Tua luz e a Tua verdade para que me guiem e me levem ao Teu santo monte. Lembra aqui, santo monte, Jerusalém ficava no alto. A gente está aí numa série de Cântico dos Degraus, que era a peregrinação do povo até Jerusalém. Então o santo monte, Jerusalém, ficava no alto. Então, Senhor, envia a Tua luz para que eu enxergue o caminho para chegar até o santo monte. Ou seja, Senhor, ilumina o meu caminho para que eu possa enxergar como Te alcançar, como chegar até o Senhor. Senhor, está muito tumultuado, está nublado. Sabe quando você está viajando à noite de carro e aquela neblina intensa e você não consegue enxergar 3 metros para frente do carro, de tão densa que está a neblina? Então você chega: Senhor, eu não consigo enxergar, envia a Tua luz para que eu possa ver adiante e conseguir chegar ao destino. É isso que o salmista fala. No verso 4: então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu Te louvarei, ó Deus meu. E daí ele volta a pergunta, para si mesmo. Ele se volta para si mesmo e de novo: por que está batido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, Deus meu. Os dois salmos se unem, os dois salmos se completam.
e ele sempre reconhece a soberania do Senhor. Nós estamos aqui na tarde da esperança, e ter esperança é justamente saber que Deus é o teu auxílio a todo instante. E esse precisa ser o nosso testemunho diante das pessoas, porque as pessoas estão à nossa volta e muitas delas enfrentando lutas, dificuldades, e elas não sabem disso, elas não entendem isso. E aí que nós precisamos dizer: você pode enfrentar lutas, mas mesmo em meio às lutas, o Senhor, Ele vai te sustentar, basta crer. Mesmo em meio às lutas, o Senhor vai cuidar de você. A gente sempre diz, nós aprendemos que o Senhor não nos livra das dificuldades, mas Ele nos livra nas dificuldades. É diferente. A gente quer que simplesmente Deus tire a gente do conflito, né? Mas Ele faz diferente, porque Ele quer trazer maturidade, crescimento para todos nós. Então Ele vai lá e tira você, livra você nas dificuldades, no momento da luta, no momento da pressão. É ali que o Senhor nos transforma, é ali que o Senhor muda a nossa vida, é ali que Ele faz diferença no nosso coração. E nós precisamos entender isso, que Ele tem um propósito com todas as coisas. E nós precisamos crer, nós precisamos pregar para nós mesmos e nos fazer lembrar, porque o pecado e o inimigo, ele sempre vai colocar aquela interrogação bem gigante: cadê teu Deus? O que adianta você ir para a igreja todo domingo, toda terça-feira, toda quinta-feira, ir na reunião de oração? O que adianta você ir tudo isso e estar passando pelo que você está passando? Do que adianta? Adianta no sentido de nós sabermos que Ele é o nosso auxílio, socorro bem presente, e nós precisamos fazer como o salmista fez. Por que está abatido a minha alma? Por que dentro de mim está essa angústia terrível? Se eu creio que Ele é o meu auxílio e que um dia eu o louvarei, ainda o louvarei, mesmo passando por essas lutas. Nós precisamos pregar para nós mesmos: por que está abatida, ó minha alma? Por que está triste? Por que está passando por isso? Creia, espere em Deus, espere em Deus. Fale isso no seu coração: espere em Deus, espere em Deus, porque as coisas vão acontecer. Essa foto aqui a gente tirou domingo, vocês lembram, né? Olha que bonitinho. A gente tirou essa foto domingo. Temos pessoas muito queridas ali, família, amigos, e às vezes nós podemos olhar para uma foto dessa e falar assim: puxa, está faltando alguém, está faltando alguém, está faltando alguém que, puxa, eu queria muito que tivesse aqui. Seria muito bom se essa pessoa estivesse aqui, vivendo o que eu estou vivendo, passando por esse novo tempo que nós estamos passando. Oh Senhor, cadê essas pessoas? E daí nós pregamos para nós mesmos: por que está abatido a minha alma? Espere em Deus, confie no Senhor, porque Ele vai cuidar de tudo, e Ele vai fazer as coisas acontecer, mas nós precisamos esperar no Senhor e saber que Ele vai fazer. E um dia podemos dizer assim: hoje eu louvarei, porque se cumpre tudo aquilo que o Senhor prometeu. Ainda que hoje eu não veja, ainda que hoje eu não consiga perceber, ainda o louvarei, ainda o louvarei. E aqui não quer dizer que Ele não vai louvar agora, vai louvar só no futuro, não quer dizer isso, mas Ele diz assim:
que ainda o louvarei vendo tudo isso acontecer. Hoje eu louvo sem ter acontecido. Hoje eu engrandeço, adoro ao Senhor, mesmo não tendo acontecido, mas eu tenho fé e eu espero que um dia isso aconteça, eu espero nele. E haverá um dia que eu louvarei, olhando para tudo aquilo que o Senhor realizou, olhando para tudo aquilo que eu esperava um dia acontecer. Nós precisamos pegar a palavra do Senhor e aplicar nas nossas vidas. Precisamos pegar a palavra do Senhor e vivê-la com intensidade. Sabia que o Senhor tem um propósito para a tua vida? Sabia que o Senhor tem um propósito para com aqueles que convivem com você, seja na vizinhança, seja na família? E nós podemos ser canal de bênção para essas pessoas. Eu estava ensinando o Andrezinho é pequeno, e eu estava falando com ele que nós temos a obrigação de abençoar as pessoas. Eu falei, obrigação, pai? Você tem obrigação de abençoar as pessoas. Eu falei, vamos fazer um exemplo aqui, abençoa o papai, coloca a mão aqui e abençoa. Mas como assim? Não, só fala, eu te abençoo em nome de Jesus. E ele, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu falei, tá vendo? Eu fui abençoado e você também foi. Porque toda vez que você abençoa, você também é abençoado. Aí vai, então se eu abençoar, eu sou abençoado? Sim. Aí ele chegou para a mãe dele e falou, mamãe, Deus te abençoe. Fui abençoado. Então ele entendeu a dinâmica, que toda vez que eu abençoo, eu sou abençoado. Então eu tenho esse compromisso de abençoar as nações, abençoar as pessoas, todas à minha volta, e chegar e falar, Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor te sustente. Então podemos rasgar o nosso coração diante do Senhor, mas nós também temos o compromisso de abençoar a vida das pessoas, dando o nosso testemunho daquilo que a gente crê, da nossa esperança em Cristo Jesus. Nós podemos expressar com as nossas palavras e fazer com que as pessoas sejam abençoadas. De chegar para as pessoas e falar, venha participar daqui, a gente vai estar numa tarde da esperança lá, vem participar com a gente, é um tempo muito especial, vem. Dona Marta me cobra, pastor, me dá uns convitinhos para eu levar para as pessoas. Estou devendo, preciso fazer isso. Mas é por quê? Porque eu entendo que eu sou abençoador nessa terra. Eu sou abençoador nessa terra. Eu preciso levar a bênção do Senhor até as pessoas. Isso traz para elas esperança e para nós também. Porque a gente pode ver e declarar, ainda o louvarei, vendo essas pessoas sendo abençoadas. Ainda o louvarei, vendo a ação do Senhor nesse lugar. Fique em pé, quero orar com você. Quero orar pela tua vida e que essa mensagem você saia daqui e quem sabe se você encontrar alguém no caminho da tua casa agora, faz esse exercício, abençoa alguém. Deus te abençoe, que o Senhor te proteja, que o Senhor o guarde. Só isso, não precisa pregar teologia para a pessoa não, não precisa abrir lá o Apocalipse, não, simplesmente que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. O mundo aí, a nossa cidade está repleta de pessoas precisando dessa esperança, está repleta de pessoas aí fora precisando ouvir uma palavra de esperança. Pessoas que estão enfrentando lutas que talvez você também esteja enfrentando, mas a diferença é que você sabe aonde encontrar a esperança verdadeira, elas não. Então nós precisamos olhar para a nossa alma batida e falar, por que você está aí reclamando? Vamos abençoar as pessoas, vamos fazer com que as pessoas sejam também, tenham também os seus olhos abertos e possam confiar e descansar no Senhor. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos
e pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós precisamos da bênção do Senhor. Nós precisamos do agir do Senhor em nós. Senhor, muitas vezes ficamos lamentando pelas coisas ruins que nos acontecem, as aflições, as lutas, mas nós queremos fazer isso para o Senhor, rasgar o nosso coração diante do Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração. E Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer o conforto, que o Senhor venha nos trazer a esperança, que o Senhor venha nos trazer uma palavra de ânimo, Senhor, para enfrentar as dificuldades e vencê-las. Nos ajuda, Pai, nos ajuda. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos conduza em vitórias, ó Deus, diante das lutas, mesmo enfrentando as dificuldades. Pai, nos conduz em vitória, Pai. E que o Senhor faça de cada um de nós instrumentos de bênção para a vida das pessoas. Que o Senhor possa nos levar a viver uma vida de abençoadores, pessoas que vão abrir os olhos daqueles que não te conhecem e não sabem que o Senhor é o auxílio verdadeiro, o socorro bem presente. Senhor, faz isso em nós. Faz isso em nós, trabalha isso no nosso coração, na nossa vida, muda, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, nós precisamos muito do Senhor. Guia os nossos passos, ó Deus, e muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela vida de cada um que veio aqui essa tarde, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ministra as nossas vidas, Pai, no nome de Jesus, amém, amém, amém.